Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos falar sobre técnicas para retardar o processo de envelhecimento. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje aqui no Papo de Dentista as integrantes da Comissão de Harmonização Orofacial aqui do CRORS. A doutora Renata Prestes Martins. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Deixa eu me apresentar um pouquinho, então, para quem não me conhece. Sou Renata Prestes Martins, sou formada há 18 anos, porém, há 10 anos mais ou menos estou somente na área da harmonização, tenho especialização, mestrado, sou doutoranda em ciências biomédicas e, além disso, sou coordenadora da instituição da Rede Odus, dou aula na PUC, temos o nosso instituto, eu e a doutora Roberta, na cidade de Farroupilha. Além disso, somos professoras convidadas de outras instituições, que é na Elite, em Erechim, Eleva, em Santa Maria e IPEL, em Chapecó, Santa Catarina. Ai, que interessante. Eu sou de Santa Maria. Ai, Então, que sou legal! natural de Santa Maria. Então, estamos recebendo também a doutora Roberta Prestes Martins, também integrante aqui da comissão de ROF do CRO. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Então, eu também sou formada há 15 anos, sou especialista em prótese, especialista em harmonização. Hoje sou praticamente só da área da harmonização. Sou professora da Odus e da PUC, dessas outras especializações que a Renata já citou. Tenho mestrado e também estou finalizando o doutorado. Que perfeito, meninas. Então, para a gente começar nosso papo de dentista de hoje, né, que nós vamos falar sobre técnicas para retardar o envelhecimento, eu queria que você explicasse primeiro para nós o que que é a ROF, né, e como que ela contribui para retardar o envelhecimento. Ótimo. Então, harmonização, muita gente nos pergunta: "Ah, eu vim fazer uma harmonização". O que que é uma harmonização? Harmonização é um conjunto de procedimentos com uma finalidade de deixar o nosso rosto mais harmônico. Não existe um procedimento específico. Na harmonização, a gente tem procedimentos desde a parte de gerenciamento de pele, toda a parte de peelings, microagulhamento, a parte cirúrgica, que é bichectomia, papada aspirativa, a parte de bioestimuladores, de fios, toxina botulínica, ácido hialurônico. Então, nós temos, além disso, toda a parte de tecnologias, que agora a gente sabe que a parte tecnológica está em alta. Então, tudo isso completa os procedimentos de harmonização. Então, não é um específico, é um conjunto de procedimentos que a gente visa deixar a pessoa mais harmônica. Que nem um exemplo, você veio fazer uma avaliação comigo, eu não vou fazer todos esses procedimentos em você, só vou fazer alguns pontos que vão salientar ainda mais a sua beleza. Perfeito. E a gente estuda muito o processo de envelhecimento, porque a gente tem que saber como que funciona para a gente saber dar um diagnóstico e um tratamento ideal para o nosso paciente, né? Então a gente sabe ali que a partir dos 25 anos de idade, o paciente já começa a perder 1% do colágeno ao ano, onde todos aqueles coxins de gordura que dava sustentação começa a cair, começa a diminuir, aparecendo os primeiros sinais de envelhecimento, que são profundidade de olheira, o sulco naso, a linha de marionete, o famoso bulldog, né? Então, a partir desse processo de envelhecimento, sabendo a idade do paciente, a gente vai dar um diagnóstico e um tratamento correto para ele. Agora, né, a senhora falou a respeito da idade de 25 anos. Isso seria para todos os pacientes ou não? Ou a gente pode começar a pensar: "Bom, todo paciente que tem 25 anos pode começar a fazer ou procurar um especialista em ROF para fazer esse tipo de procedimento"? Sim, a partir dos 25 anos, ele começa o processo de envelhecimento. Mas as marcas, as cicatrizes, já começam desde pequeno, né? Então, para fazer uma toxina preventiva e um preenchimento labial, isso a partir dos 18 anos a gente já consegue fazer. Claro que a gente sabe que não é todas as pessoas que vão necessitar desses tratamentos. Claro, tem pessoas com 18 anos que já têm as marcas na região frontal, região de glabela, região orbicular dos olhos bem marcados, que já têm linhas estáticas, linhas profundas. E tem pessoas com 20, 30 anos que não têm nada de marcas estáticas. Então é muito da fisiologia de cada um, do processo de envelhecimento.
Então, nós indicamos o quê? Está com 18 anos, já faça tratamentos preventivos. Porque antigamente o que se pensava? Ah, eu vou fazer uma toxina, vou fazer um bioestimulador, vou fazer um fio, só quando eu tiver já as marcas profundas. Um exemplo, 50 anos, 60 anos, vou começar a fazer os procedimentos. Porém, tem regiões da face que com essa idade a gente já não consegue mais tratar. Que se a gente começar preventivamente a fazer os procedimentos, a pessoa não envelhece. A gente consegue ir retardando o envelhecimento. Um exemplo, sabe aquela linha bem na região de glabela que muitas pessoas têm bem marcada? O que que acontece? A gente tem os músculos corrugadores aqui que de tanto fazer a movimentação, o bravo, fica aquela quebra da pele. Quando ocorre essa quebra da pele, para a gente conseguir tratar, demora meses e às vezes a gente não consegue melhorar essa linha. Então, se a pessoa, quando começar a perceber que já está ficando com essa quebra de pele, o ideal é o quê? Já fazer os tratamentos preventivos para futuramente não ficar com essa marca, com essa cicatriz que vai permanecer para o longo da vida. E doutora, que tipo de quais são as principais técnicas para que ajudam, né, justamente no processo de retardar o envelhecimento? Quais são as principais técnicas para isso? Na real, a gente tem todas essas, né? Toda harmonização serve para retardar o envelhecimento. A gente gosta muito de usar em pacientes jovens o microagulhamento, o lavian, que daí são mais para tratar pele mesmo. Porque a gente tem que pensar o seguinte: temos que tratar desde a epiderme, derme e hipoderme. A gente tem que tratar todas as camadas. Como a doutora Roberta falou, o microagulhamento e o lavian vai servir para quê? Para a gente tratar superficialmente, para fechamento de poros, melhora das rugas finas, melhora dos primeiros sinais de envelhecimento cutâneo, Mancha. manchas, clareamento de melasmas. Então, isso vai melhorar a qualidade dérmica da pele. Já nós temos os bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores, eles servem para dar sustentação. Então, como a doutora Roberta falou, dos 25 anos em diante, nós perdemos colágeno, elastina, ácido hialurônico. Então, o nosso colágeno é o quê? É uma fibra. Dos 25 anos em diante, ele vai começar a essa fibra vai se afastar, os fibroblastos vão se dispersar. Então, nós precisamos ativar esses fibroblastos para fazer com que essa fibra de colágeno se forme novamente. E é através dos bioestimuladores que nós conseguimos melhorar toda essa qualidade, essa elasticidade da pele, deixando a pele muito mais firme. O que nós podemos falar para os pacientes? Vamos puxar a bochechinha, vamos ver a quantidade de flacidez. Se não puxar a bochecha e estica bastante, significa o quê? Que está ocorrendo um processo de flacidez nessa pele, que nós precisamos já entrar com os bioestimuladores. E agora, o que é o que está em alta? É nós retardarmos o processo de envelhecimento através de bioestimuladores, de tecnologias, de microagulhamento, de lavian, do que excesso de ácido hialurônico. Antigamente, o que se usava? 20, 30 ml de ácido hialurônico. Claro, ia dar um resultado maravilhoso, a pessoa ia ficar transformada. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, esse ácido hialurônico já diminui ali. Então, começa a ocorrer uma flacidez ainda mais exagerada. Se a gente entrar com os bioestimuladores, a gente vai conseguir firmar a pele. Um exemplo que eu gosto muito de falar para os meus alunos é o quê? Quando a gente tem uma pele mais madura e eu quero fazer uma verticalização dela, um tracionamento dela, uma sustentação dela com fios, eu preciso engrossar essa minha pele com bioestimuladores, porque internamente a nossa pele, ela fica como se fosse, quem tem filho sabe, aqueles slime que as crianças brincam, né? Então, se eu pegar um slime e pendurar, o que vai acontecer com esse slime? Ele não vai cair? Ele não vai derreter? A nossa pele internamente é assim. Se eu preparar ela com bioestimuladores de colágeno, fazer todas as sessões necessárias, por quê? O indicado é o quê? No mínimo 3 sessões, mas o ideal é uma sessão a cada década de vida. Então, um exemplo, um paciente tem 50 anos, o ideal é eu fazer 5 sessões de bioestimuladores. Se eu fizer essas 5 sessões e eu querer colocar um fio,
Eu vou verticalizar esse fio para fazer uma sustentação e a minha pele vai estar como? Como se fosse uma massinha de modelar bem firme. Se eu pendurar a massinha de modelar, o que que vai acontecer? Ela vai baixar, mas vai baixar um pouquinho, ela não vai escorrer que nem fosse um slime. Então, muita gente pensa o seguinte: ah, os fios não dão resultado para retardar o envelhecimento. Não dá resultado se a pele não está com o preparo correto. Se a gente tá com a nossa camada subcutânea bem espessa, qualquer fio que a gente colocar e fazer uma sustentação, eu vou ter bom resultado. Eu sempre falo para os alunos, né, a gente, dá aula de preenchedores faciais, tudo, e é o que a gente mais tem procura no próprio consultório também, mas a gente tenta explicar essa parte para o paciente do processo de envelhecimento, porque senão eles querem lá simplesmente tirar o suco, né, preencher olheira e eles acabam não tratando. E isso a gente vê nos nossos alunos, que a gente tenta explicar para eles como que é retardar o envelhecimento e não simplesmente só preencher, deixar bonito por um ano e depois quando vai sair o efeito do ácido, vai voltar tudo como estava. Eu acho que essa é só uma questão, como a ROF ela é uma especialidade que tem 5 anos, né, na odontologia, pelo menos, eu acho que talvez o pessoal tenha um conhecimento de ROF justamente ao contrário, né, achando que é só para vou ali, melhoro, deu, vou ficar perfeito para o resto E da achando que vida. é algo rápido, né. Porque o que que acontece? Ah, você tem 30 anos, você me procurou, você quer que em uma semana já corrija todo o processo de envelhecimento que você teve nesse decorrer dos 30 anos. Mas não é assim. ROF é um tratamento, então o pessoal também tem que ter paciência para esperar aquele tempo que o produto vai agir no organismo, para a gente ter um resultado bom. E é Assim justamente essa como questão que a senhora falou, né, talvez o pessoal entendia que antes era só tratar a situação atual e não isso aí. talvez prevenir, Uhum. né, até futuramente. Isso aí. E o que eu ia comentar agora era o seguinte, que a gente encaminha muitos pacientes para a cirurgia plástica também, que a ROF só não consegue resolver o problema. Então, a gente tem esse discernimento, né? E a gente não briga, né? Como os médicos acabam brigando com a ROF, né? Porque a gente acaba dividindo muitos pacientes, né? Então, isso é um consenso entre nós mesmos. Porque a gente só vai fazer os procedimentos que a gente acha que cabíveis a nós, que a gente sabe que vai dar resultado, porque tem muitas coisas que não adianta. Um exemplo, uma flacidez de pálpebra, uma flacidez exagerada, não tem o que eu faça ali que vai dar resultado. Eu preciso encaminhar para um cirurgião para ele tratar, preciso encaminhar para um oftalmologista ou para um cirurgião plástico. Mesma coisa as pitoses. Tem casos que com bioestimuladores, com fios, eu consigo verticalizar a face, mas tem pacientes que têm a face muito pesada, que daí eu não consigo melhorar, que eu preciso fazer um encaminhamento para um cirurgião plástico para ele conseguir tratar isso. Porque os médicos, o que que eles vão fazer? Eles vão melhorar toda a questão de verticalização cirurgicamente, mas o paciente depois pode retornar para nós para a gente dar sequência nos procedimentos. E é esse o intuito da ROF, é trabalhar em conjunto. Perfeito. Falando sobre, esses procedimentos, né, de prevenção, mais ou menos quanto tempo a pessoa que está começando a fazer isso tem que fazer uma nova sessão? Quanto tempo entre uma sessão e outra? Ou varia muito da pessoa, da pele? Varia muito do plano de tratamento que a gente acaba fazendo para o paciente, né. Ah, é uma paciente jovem que só quer fazer uma toxina, a gente recomenda 2 vezes por ano, né. Agora, se ela não quiser craquelar a maquiagem, as marcas já estão muito aparente, aí acaba fazendo até 3 vezes por ano. Mas, tirando a parte da toxina, a parte dos bioestimuladores, microagulhamento, aí são planos de tratamento diferenciado para cada paciente. Normalmente, os bioestimuladores é uma sessão a cada década de vida, os fios a gente indica uma vez ao ano, toxina, que nem a Roberta disse, em torno de 2 vezes ao ano, preenchimento. Preenchimento, se for um exemplo, um preenchimento labial, uma vez ao ano, se for alguns pontos estratégicos, dependendo o quanto ocorre de reabsorção naquele paciente.
mas não tem um período certo que o paciente tem que voltar. Nós gostamos sempre de fazer um acompanhamento do paciente semestral para ver a evolução dele. E agora a gente está muito naquela era da estética regenerativa, que nós conseguimos ainda mais tratar a qualidade dérmica sem fazer esses procedimentos mais invasivos. Então, quando a gente pensa, vou tratar a qualidade dérmica, o ideal é o quê? Uma sessão por mês para a gente conseguindo e retardar todo esse envelhecimento. Quais são o que que é o futuro? Quais são as tendências do futuro da ROF para essa questão de retardar o envelhecimento? É tudo muito natural. O ácido hialurônico está sendo usado muito menos. Toxina tem que ser usada sempre, porque a toxina vai agir aonde? Vai agir na nossa musculatura dinâmica. O que que é uma musculatura dinâmica? Um exemplo, eu elevo a sobrancelha, fico com essas linhas horizontais na testa, faço cara de brava, as linhas verticais. Um sorriso, os pezinhos de galinha. Além disso, o nosso terço inferior. Nós temos no cantinho da boca um músculo chamado depressor do ângulo da boca. Esse músculo fica diariamente puxando a nossa boca para baixo. Por isso forma aquelas bolsinhas de bulldog. Então, se eu já ir relaxando a musculatura, isso vai ser preventivo, tá? Então, toxina, isso não vai cair em desuso nunca, porque é o único meio que nós temos para relaxar a musculatura. O Já microagulhamento. a parte de PDRN, de exossomos, que está muito em alta, que faz parte da estética regenerativa, associado ao microagulhamento, associado ao laser labial, que a gente consegue melhorar toda a qualidade dérmica. E a parte dos bioestimuladores, eu acho que é o que vai estar em alta agora, porque é tudo à base da naturalidade. A gente não vai modificar a pessoa, a gente só vai retardar o envelhecimento. O que, fazendo um exemplo, se eu colocar um fio, às vezes eu não consigo fazer uma sustentação que nem o paciente quer, mas eu consigo fazer com que esse fio faça com que não ocorra o envelhecimento, devido às garras que ele tem, que ele vai prender na nossa região subcutânea, deixando a pele firme. Então, esses procedimentos vão fazer com que a gente não envelheça. Claro que envelhecer, todo mundo vai envelhecer, né? Hã, a pontinha do nariz caída, as olheiras profunda, o sulco marcado, a linha de marionete marcada, o jaws. Mas quanto mais tempo eu conseguir prevenir esse envelhecimento, é o que conta, né. A gente vê tanto aquelas fotos de várias atrizes, uma nos 50 anos agora e a outra nos 50 anos, passado, como o processo de envelhecimento muda, É. é muito diferente, porque o pessoal já está se cuidando. Antigamente, os nossos avós, com a nossa idade, já eram avós, e agora a gente recém está iniciando a fase de ser mãe. Então tudo isso está mudando, e o nosso envelhecimento facial a mesma coisa. É, e a gente luta muito hoje pela naturalidade, né? Tanto eu quanto a Renata, os professores que dão aula com nós. A gente quer cada vez mais o paciente natural. O que a gente vê hoje é o quê? É muito ácido hialurônico, é muito preenchimento, é muito ETIP, intercorrências, complicações, né? A gente é referência na nossa região de tratar complicações de excesso, de lugares inadequados onde se colocam. E a gente luta diariamente por uma naturalidade, um envelhecimento natural, né, que é o que a gente mais preconiza. A gente também tem que relembrar, né, que dentro da odontologia, a ROF ela tem áreas, né, que são limitadas para atuar. Hum. Eu acho que era bom a gente relembrar essas áreas para o pessoal que está nos acompanhando. Hã, Dentro da odontologia, né, quais são as áreas que a ROF pode atuar? Nós podemos atuar desde a região de couro cabeludo até o ióide e anterior ao tragus, tá? Claro, procedimentos cirúrgicos, daí tem um limite, que nem blefaroplastia, rinoplastia, isso nós não podemos atuar. Nós temos que ter a consciência que nós vamos fazer os procedimentos que estão dentro da lei. E é isso que a gente preza muito.
por mais que nem a Roberta disse, nós somos referências na nossa região por tratar intercorrências, a gente trata intercorrências dos colegas da região, dos colegas de muito longe, a gente trata intercorrências às vezes que a pessoa não podia estar fazendo aquele procedimento e está fazendo. E a gente é contra isso, mas a gente não vai deixar o paciente passando essa necessidade de não ter auxílio. Então a gente acaba ajudando no tratamento. E a gente sabe que tem muita gente que não está preparada para fazer a harmonização e está fazendo. Aqueles colegas que fazem cursos de um final de semana, né, e já saem fazendo. Para nós isso é inadmissível, né, porque a gente sempre fala, a gente tem que tratar um paciente, saber fazer como se fosse na nossa mãe, no nosso pai, nas nossas avós, né, alguém que a gente ama muito, porque eles acham que aplicar uma toxina, um preenchedor é fácil, né, mas não sabe por trás de tudo o que pode acontecer. Que nem eu vivo dizendo, às vezes a ignorância salva, né? Porque a pessoa não entende, não sabe a parte anatômica e faz e dá certo. E às vezes, quanto mais a gente estuda anatomia, mais receio a gente tem de fazer as coisas. Porque a gente sabe o que pode dar errado, o tipo de produto que não pode ser utilizado. Então, eu acho que o estudo é fundamental. Nós, que nem a Roberta disse, nós damos também curso de 2, 3 dias e damos a especialização. Mas a pessoa que faz apenas um curso, sair fazendo todos os procedimentos, Não tem como. não tem como. Mesmo fazendo cursos, fazendo a especialização, tu tem que estar em constante aprendizado, tu tem que estar estudando sempre. Porque cada dia muda os protocolos. Um exemplo, a minha aula de bioestimuladores de colágeno, só esse ano eu mudei 3 vezes, porque mudou 3 vezes os protocolos. Então, quem teve essa aula conosco o ano passado, o ano retrasado, está executando os protocolos antigos. Então, quem pensa em seguir na harmonização tem que estar em constante aprendizado. Tem que participar de palestras, de workshops, de tudo que seja para agregar. Tem que estar sempre lendo artigos científicos, porque a cada dia tem artigos novos, tem técnicas novas, porque a harmonização da época que eu comecei para agora mudou 100%. Tem sempre uma atualização. Sempre. E ela é uma especialidade nova, então tá sempre mudando. Agora, né, tá chegando o verão e o pessoal vai muito pra praia, muita exposição ao sol. Hã, o que a gente poderia falar sobre, procedimentos e podem ser feitos justamente para aliviar essas marcas que o sol acaba, né, estragando, deixando no rosto, assim? O que o pessoal pode procurar? "Ai, fui pra praia, mas deu alguma coisa errada, o que que eu posso fazer?" A gente sempre fala, né, essa é uma época que aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem pouco sol, pouco verão, então a gente tem que deixar os pacientes aproveitarem mesmo, né. Toxina, preenchimento, bioestimuladores, nada disso vai influenciar no verão, tá. Há questões, de peelings, microagulhamento, que podem manchar, que não pode ter exposição solar, a gente evita fazer nessa época do ano, né. Se o paciente não for para praia, não for sair, ser regrado, não tem problema, né, mas a gente sabe que como é pouco tempo de verão, a gente prefere fazer mais adiante. E a gente sempre recomenda filtro solar e muita água, para uma pele bem hidratada. E agora a gente tem também vários nutricosméticos, nutracêuticos que auxiliam para não manchar a pele, porque nós temos que cuidar do nosso paciente como um todo. A gente tem que cuidar fisiologicamente também. Então a gente tem filtro solar oral, temos ativos que fazem com que não manche tanto a pele e também o uso de ativos despigmentantes de home care, porque não adianta o pessoal ir para a praia, se expor e manchar o rosto todo. Se o paciente usar bastante protetor solar, também fazer o uso de protetor vioral, usar ativos despigmentantes de home care, a gente evita muitas manchas. E nós temos, assim, coisas básicas que podem ser utilizadas. Um exemplo, uma vitamina C.
Uma vitamina C é antioxidante, clareador e rejuvenescedora. É um produto que a gente acha facilmente nas farmácias. Protetor solar, existe várias marcas maravilhosas no mercado que não podemos ficar sem. E a gente tem que lembrar que o protetor solar do rosto é diferente do protetor solar do corpo. Eu peguei como hábito assim, ó, inverno, verão, frio e calor, eu acordo e passo protetor. Porque como eu tive melasmas na minha gestação, eu consegui fazer com que esse melasma ficasse numa camada mais profunda, então eu uso protetor solar diariamente, justamente para não ativar esse melanócito, não ficar as marcas no rosto. Então, protetor solar é essencial para todos. Nós falamos para nossa família: vai pro sol, passa protetor. Eu lembro de quando eu era criança, o meu pai, meu avô, eles indo pra praia, eles passavam o quê? Sandal no corpo, sandal no rosto. E É agora, diferente, né. quando a gente começou a estudar sobre isso, a gente viu que não quer passar um sandal é no corpo, no rosto é protetor específico pro rosto. É, e outra dica que a gente dá, sempre protetor com cor, que além de proteger dos raios ultravioleta, vai proteger da luz azul, que é celular, computador, televisão, né, que também acaba manchando a pele. Sim. Voltando a falar sobre técnicas para retardar o envelhecimento, eu queria que vocês falassem um pouquinho, o que, o pessoal mais procura, né. O que os pacientes mais procuram e o que algum outro ponto que nós não comentamos aqui que vocês gostariam de deixar claro, de salientar? Eu acho que ainda a procura maior, nos consultórios acaba sendo toxina botulínica e os preenchedores faciais. Mas o pessoal tem conhecimento ou eles chegam falando: "Eu quero toxina botulínica, eu quero fazer isso", ou Eles chegam falando. Geralmente a maioria já sabe, os pacientes procuram antes na internet, eles já chegam pedindo qual é a marca que a gente vai usar. Já Ué, sabem tudo. eles são muito ligados, e isso a gente gosta, porque daí a gente consegue dialogar, consegue explicar, hã, mas aí a gente tenta conversar, falar sobre o processo de envelhecimento e dar todas essas explicações que a gente acabou de falar. Mas, os procedimentos mais procurados ainda é a toxina botulínica e eu acho que o preenchimento labial, né. É, só que quando o paciente chega para nós vamos dar um diagnóstico completo. A gente nunca diz: "Ah, você quer só toxina e preenchimento labial? Então eu vou fazer isso em você". Não, nós precisamos explicar todo esse processo, que nem a gente recém falou, do processo de envelhecimento, tudo que pode fazer com que, ele retarde esse envelhecimento. Então a gente dá todas as opções de tratamento, a gente faz um plano de tratamento completo com os procedimentos que ele precisa realizar, com os nutricosméticos que ele precisa tomar, com os dermocosméticos que ele precisa passar. Então, a gente faz um plano de tratamento completo. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se eu for fazer um bioestimulador de colágeno, tá? E eu fizer o uso de um silício orgânico ou ex-Nutri ou Biosil, eu vou potencializar o meu resultado. Então, além do produto que eu vou estar aplicando no paciente, eu vou estar dando um nutricosméticos para ele fazer o uso oral. E também vou dar produtos para ele usar à noite. Familiar. Tudo isso vai potencializar o meu resultado, porque a gente sabe que o paciente precisa o quê? Nos auxiliar também, não depende só de nós os tratamentos. E o paciente precisa o quê? Tomar água, ter uma alimentação saudável, dormir bem e fazer exercício físico, porque tudo isso vai auxiliar nos nossos tratamentos. Um exemplo, paciente que fez um preenchimento labial, não toma água. O que que acontece? 60% do ácido hialurônico contém água. Se eu não tomar água, meu organismo vai fazer o quê? Vai sugar aquele ácido hialurônico que eu coloquei. Por quê? Ele vai pensar: olha, eu preciso de água. Da onde eu vou tirar água para me hidratar? Vou tirar de um produto que foi colocado que é a base de água. Então, todos os procedimentos a gente precisa da colaboração do paciente. Que nem a toxina botulínica. A toxina botulínica já está comprovado cientificamente que existe mais de 166 artigos científicos de medicamentos Medicamentos. que alteram a durabilidade da toxina.
Às vezes, eu faço toxina em mim e na Roberta no mesmo dia, tá? Nós não tomamos medicação, só que a quantidade de exercício físico também altera. E a quantidade de exercício físico que ela pratica é bem maior do que a que eu pratico. A toxina nela tem uma durabilidade menor do que a minha. Por mais que a gente abra o frasco no mesmo dia, dilua com o mesmo produto, faça a mesma técnica de aplicação, em uma pessoa é diferente da outra. E os pacientes têm que entender isso. Às vezes o paciente diz: olha, para mim não durou a toxina, para minha irmã durou. Mas é muito relativo do organismo do paciente também. E o ácido hialurônico é muito dependente da quantidade de água que a gente toma. Os bioestimuladores é muito dependente da nossa qualidade de vida também, dos nossos, hã, do nosso processo de envelhecimento, dos nossos fatores intrínsecos e extrínsecos que também alteram. O que que é os fatores intrínsecos e extrínsecos? Os intrínsecos é muito nossa genética, hereditariedade, o nosso estresse oxidativo e os extrínsecos. Então é álcool, cigarro, sol. Estresse. Por acaso você já viu uma imagem de um caminhoneiro que durante, não lembro se é 9 anos, acho que é isso, 9 anos ele fez o mesmo trajeto diariamente, um lado do rosto ele pegava sol, o outro lado ele não pegava sol. O lado do rosto que ele pegava sol ficou Todo todo enrugado. encraquelado, enrugadinho, e o outro lado ficou liso. Isso mostra o quê? Que os fatores intrínsecos dele, a genética dele, não ia deixar ele todo enrugado. Mas o sol danificou muito a Exposição pele, ao sol. a exposição ao Sem sol. proteção, né? Sem proteção. Porque se a pessoa se expor ao sol, mas usar bastante filtro solar, usar boné, não pegar sol diariamente, ele não iria ficar assim. Eu sempre falo hoje, a responsabilidade não é mais nossa, só do profissional. A responsabilidade do profissional, eu digo que é 40%. A gente usa o melhor material, a gente usa a melhor técnica, a gente coloca todo o nosso conhecimento ali. Mas 60% é a colaboração do paciente. E agora falando sobre, quando uma pessoa madura, né, procura vocês, assim, tem uma idade que até uma certa idade que pode ou não realizar procedimentos de ROF? Ou ela é qualquer pessoa, qualquer idade, Não, pode qualquer realizar? idade pode realizar, mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, se vai ter melhora ou não, porque às vezes um lift cirúrgico é o que vai ajudar naquela paciente. Mas se aquela paciente, a nossa avó mesmo, né? Ela é toda enrugadinha, ela só quer fazer um botox para tirar as marcas da testa. A gente faz, continua as linhas marcadas, mas para a movimentação ela já está Ela satisfeita, adora. com 86 Que anos, amor. né? Uhum. Então, Ela é a nossa fã número 1, né. Ela quer, porque quer que a gente trate ela toda. Só que a gente diz: "Vó, tem procedimentos que a gente vai só judiar da senhora, isso vai resolver". Então a gente faz o quê? A gente dá bastante dermocosmético para ela passar, a gente diz: "Ó, vamos fazer uma toxina", vamos fazer o que a gente sabe que vai melhorar, ela vai ver resultado. Perfeito. Nosso tempo está acabando, mas acho que antes de terminar, eu gostaria que você, se tivesse mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, deixar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo, a classe que está nos acompanhando. Fiquem à vontade. Então, pessoal, o seguinte, aconselho todos para retardar o envelhecimento, usar filtro solar, tomar bastante água, dormir bem, praticar exercício físico e procurar alguém que faça harmonização facial para já indicar os melhores procedimentos para retardar o envelhecimento. E a gente tem também a parte agora de Skin Buster, de PDRN, de exossomos, que é o que está em alta, que pode ser utilizado em qualquer idade não, a gente aconselha dos 18 anos em diante, que já vai fazendo muito essa parte preventiva do envelhecimento. e eu acho também que todos os profissionais que estão nos assistindo não se arrisquem em fazer harmonização, né? Estudem, fazem curso, fazem a pós-graduação para depois sair fazendo. E além de tudo, não adianta somente saber fazer, tem que saber tratar. Então, estudar muito
as complicações que pode dar aquele procedimento e como tratar aquele procedimento e ter no consultório todos os meios de Recursos. tratamento, todos os recursos, porque isso é o mais importante. É o Que nem diferencial de um bom profissional. isso, que nem a gente diz, saber fazer todo mundo sabe, mas saber tratar é poucos. Então, o conhecimento sempre é bom para todos. Perfeito. Doutoras Renata e Roberta, muito obrigada pela participação de A vocês. gente que Integrante. agradece, gostamos muito. Sejam muito bem-vindas, voltem sempre, a casa é de vocês. E você aí de casa pode acompanhar esse e os episódios do Papo de Dentista aqui no nosso canal. Ative o sininho e acompanhe todos os episódios do Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E lá no site você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Acesse www.crors.org.br. E também segue a gente lá no Instagram, @CRORSconselho, e fique por dentro de todas as novidades aqui da Autarquia Gaúcha. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.